Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Lula, né, que continua com a tática de dobrar a aposta na questão dos BRICS, desafiando o Trump, né? O Financial Times, que é um jornal importante lá na Inglaterra, ressaltou que o Lula parece que não está disposto a voltar atrás e vai continuar batendo no Trump e coisa e tal. E o problema disso daqui é que, se você olhar o resto dos países, você vê vários países fechando acordo com os Estados Unidos, a Europa fechando acordo com os Estados Unidos, a Argentina, um monte de países fechando acordo com os Estados Unidos. E o que esses países todos têm em comum? Bom, nenhum deles adotou essa tática do Lula de ficar batendo no Trump, né? Ou seja, ao contrário de Lula, a maior parte dos líderes globais evitou provocações a Trump. Não é questão de ceder tudo para o Trump, é pelo menos não provocar o cara, né? Não contestar o cara. Vamos entender esse caso aqui, porque existem vários contextos nessa história aqui, e lógico, o resultado disso todo mundo sabe, né? Sem negociação, o tarifaço dos 50% é o melhor cenário para o Brasil, dizem economistas, ou seja, a expectativa do pessoal é que é disso para pior daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Caralisson, Moarida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Financial Times, que é um jornal inglês muito importante, muito influente, coloca aqui ó, que o Brasil está dobrando a aposta nos BRICS, desafiando Donald Trump, né? Então, depois do Trump ter colocado as tarifas de 50%, o Lula tem adotado uma retórica em que ele ressalta que não porque é importante que o Brasil vai bater nos Estados Unidos, soberania, soberania, a gritaria que o Lula tem feito por aí, falando sobre esse assunto, né? E como eu falei para vocês, isso tem dois motivos para o Lula, né? Esse é o grande problema, não é um motivo só. Um dos motivos pelos quais o Lula faz isso é porque ele achava que ele ia ter o efeito Canadá, que a popularidade dele ia melhorar aqui no Brasil, porque o brasileiro ia ver que o Lula que é o verdadeiro nacionalista e não sei o que lá, e essa parte do efeito Canadá não deu muito certo não, tá? Não colou, não decolou o efeito Canadá, né? Mas existe um outro motivo para o Lula fazer isso, como eu já expliquei para vocês, é um motivo que o pessoal finge não perceber. A imprensa tradicional socialista brasileira, o empresariado, a galera que fez o L em 2022, da Cartilha da Democracia, que falava que não, Bolsonaro não pode, tem que ser o Lula o democrata do Lula, né? Finge não perceber que existe um segundo motivo para o Lula ficar brigando com o Trump, que é a aposta no merda total, né? Se der a merda total, ele pode fazer um estado de sítio, um estado de defesa, alegar que estamos brigando com os Estados Unidos, suspender a eleição, fazer sabe-se lá o que em 2026. Não interessa se o Congresso vai ou não aprovar o estado de sítio ou o estado de defesa, porque no final das contas, se não aprovar, ele vai passar para o STF. O Xandão, que está tão puto quanto ele, vai aprovar, porque tudo cai no Xandão, lá o sistema de sorteio do STF, vocês sabem como é que funciona, e aí arrisca a gente realmente entrar numa ditadura completa. Essa é a segunda perna da estratégia. Muita gente está fingindo que não entende. Não, como é que pode? O Lula, será que o Lula é tão burro assim? Bom, o Lula é burro, tá? Ele está fazendo isso também por burrice, eu não duvido nada, né? Como eu falo com vocês, o Lula é um cara que é atrasado, ele está parado no tempo, ele não acessa celular, não usa rede social e coisa e tal. E infelizmente, hoje em dia, na nossa sociedade atual, quem faz isso está se isolando da sociedade, está ficando de fora da conversa social, né? E o que acontece é isso, o Lula está vivendo num mundo, porque esse tipo de coisa já foi fácil, tá? Antigamente se fazia muito isso, o presidente de um país tinha um discurso para dentro do país e outro discurso para fora. Né, para dentro do país ele falava, não, porque estamos defendendo a nossa democracia, soberania, soberania, não sei o que lá, e coisa e tal, mas para fora tinha outro discurso, não, pois não, quanto KY que você quer usar, e não sei o que lá, e coisa e tal, o discurso era outro para fora, né? Só que, o que acontece com as redes sociais? As redes sociais, meu amigo, é uma praça só no mundo todo, cara. Viramos uma praça global em que todo mundo discute tudo. Eu volto e meia me pego vendo discussão da oposição da Hungria contra os húngaros e com o governo do Orbán, e discussão da Ucrânia e da Polônia e da Hungria. E caramba, cara, viramos uma praça global, a gente vê os assuntos de todo mundo sendo conversados hoje em dia.
E é lógico que você não pode mais fazer essa estratégia. Antigamente você podia fazer, por quê? Porque os jornais que vinham aqui para o interior, para dentro do seu país, eram diferentes dos jornais dos correspondentes internacionais. Então você botava uma história para os jornais que vinham para o seu país, então para o seu país você falava, não, que soberania, soberania, e coisa e tal, esse discurso do Lula, e para fora você botava uma outra discurso, não, por favor, tenha piedade de nós, e não sei o que lá, come pouco, né? Enfim, falava outro discurso para fora. Mas agora não dá mais para fazer isso. O Lula está tentando fazer essa coisa que era comum. Ele não está fazendo um negócio absurdo, totalmente sem sentido. Era uma coisa que era comum, uma coisa de 20 anos atrás. É que agora não faz mais sentido, não dá mais para fazer isso. Estamos numa praça única. Todo mundo conversa com todo mundo. Mesmo quem não sabe inglês, quem não entende outra língua, você pega a coisa, bota no tradutor do Google e você vai ler o que o cara está falando e vai entender o que o cara está falando e vai saber o que está... Então acabou, não tem mais esse negócio. E da mesma forma, um americano que queira saber o que o Lula está falando, é só botar no tradutor e vai saber o que o Lula está falando. Então, assim, acabou, né? É um novo mundo que, infelizmente, o Lula, ou felizmente, o Lula, felizmente no sentido de que, né, para a direita, né, tá ficando fácil ganhar desse pessoal, né? Porque, enfim, o Lula não está preparado para esse novo mundo, né? E aí, é o que fala o Financial Times aqui. E ele está falando que não, que o Brasil vai fazer pela segunda vez esse mês, depois de ter o evento do BRICS, ele voltou atrás, eu não sei o que lá, e o Celso Amorim continua falando que é para brigar, estamos reforçando as relações com os BRICS, porque temos que ter operações diversificadas e coisa e tal, não depender só em um país. Mas, olha que coisa curiosa, porque ele está reforçando as relações com os BRICS para não ter relações diversificadas. Mas hoje o Brasil tem relações diversificadas. O Brasil tem relações com os Estados Unidos, com a China, com um monte de países no mundo, né? Aliás, a China é o maior comprador do Brasil, então temos relações diversificadas. Ao contrário, o que ele está querendo fazer aqui é ter uma relação única com a China, né? O que o Celso Amorim está querendo é jogar o Brasil dependente da China. Esse é o ponto, né? Enfim, ou seja, o pessoal aqui está colocando que é uma estratégia arriscada. Por quê? Como diz a análise aqui do Valor, ao contrário de todos os outros países, outros líderes globais, né, a maior parte dos líderes tem evitado provocar o Trump, né? Assim, meio que, olha só, não vou nem dizer que o Trump está 100%... Eu mesmo critico muito o Trump, tá? Eu critico esse negócio de tarifa, vocês que assistem o meu canal sabem disso, eu critico essas tarifas. Acho errado essas tarifas, sim. Mas a verdade é a seguinte, não adianta brigar com o Trump. Olha o exemplo do Zelensky. O Zelensky começou sendo achincalhado na Casa Branca pelo Trump e pelo Vance, né? Um absurdo completo aquele tipo de coisa, não sei o que lá. No entanto, o que o Zelensky fez? Ele medrou? Ele ficou chateado? Não. Ele continuou negociando com o Trump, conversou com o Trump várias vezes, explicou a situação e coisa e tal, e conseguiu mudar a cabeça do Trump. É isso que tem que fazer. O Zelensky peitou o Trump, não que a gente não precisa dos Estados Unidos, que qualquer coisa a gente pede coisa na China, não sei o que lá e coisa e tal. Não, o Zelensky em momento nenhum falou isso. O Zelensky reconheceu que os Estados Unidos é importante pra caramba. Você pode ter coisa na China? Pode ter coisa na China. A Ucrânia compra coisas da China também. Mas para que você vai abrir mão dos Estados Unidos, o maior país do mundo, a maior economia do mundo, a troco de birra, né, forçar alguma coisa? Não é esse o caminho. O caminho é você entender o problema, você conversar e coisa e tal. E uma coisa que também ficou muito patente na última reunião da OTAN, né? Eu até falei sobre isso nos meus vídeos lá da Ucrânia. Vocês sabem, eu faço diariamente vídeos sobre a guerra na Ucrânia lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução. E como é que foi esse processo de convencimento do Trump, né? Uma coisa que o pessoal notou é o seguinte, o Trump é um cara que ele é muito sensível a elogios e a retórica, né? Então o pessoal passou a fazer as coisas como o Trump quer. O Zelensky botou o terno. O Zelensky não usava terno, porque, né, ele quer mostrar solidariedade com os soldados ucranianos, com o povo ucraniano, que está todo mundo vivendo num clima de guerra, então ele não usava terno, usava só uma roupa. Ah, o Trump quer que eu use terno? Eu botei o terno, botei gravata, botei terno e fui lá encontrar com o Trump. Não tem esse negócio não, a gente tá aqui para conversar. Estamos aqui para dizer, olha só, cedi ao Trump, estou aqui para... Tem que assinar acordo de minerais, assinamos o acordo de minerais, é isso daí. É importante assim os Estados Unidos, é isso que o Trump quer, em última análise, entender que a posição dos Estados Unidos é muito forte no mundo, e o pior é que ele não está querendo nada que não seja uma coisa razoável no final das contas, né? A estratégia errada é a do Lula de ficar negando isso, aí que tá.
né, você pode entender de duas formas. Uma maneira de você entender essa coisa é que pô, o Lula realmente é um cara atrasado e coisa e tal, e tá fazendo isso por merda, porque não percebeu que ele não consegue fazer mais um discurso para dentro de casa e um discurso para fora de casa. Tem que ser o mesmo discurso para todo mundo. O problema todo é que talvez não seja só isso, né? Talvez tenha mais coisa nessa história. O Lula querer ganhar pontinhos com a audiência interna é compreensível, todo mundo faz isso, todo político faz isso, né? Político e mentira são coisas que andam lado a lado, não tem diferença uma coisa para outra. Mas, no caso do Lula, tem uma outra alternativa que eu acho pior, que eu acho mais complicada, né? O Lula nunca escondeu que o sonho dele era uma revolução, tipo a Revolução Cubana aqui no Brasil. Aliás, todos esses comunistas de cabeça branca da América Latina, todos eles têm esse tipo de sonho de Revolução Cubana, né? Por algum motivo, esse pessoal caiu, quando era criança, caiu do berço, bateu com a cabeça no chão e ficou com esse problema mental de achar que Revolução Cubana foi um sucesso. Olha como é que está Cuba. Né? Ou seja, então, esse pessoal tem esse problema mesmo. Então, eu não descarto essa possibilidade. O Lula está querendo jogar o Brasil numa guerra aberta com o Trump, está torcendo para o Trump retaliar muito mais forte do que fez agora, para ele poder decretar um estado de sítio, um estado de defesa, e aí mesmo que o Congresso não aprove, ele aprova no STF, porque o Xandão está no mesmo barco, o Xandão está vendo também, está se sentindo atingido pelos Estados Unidos e coisa e tal, e vamos brigar com os Estados Unidos e não sei o que lá e coisa e tal. Esse é o problema, né? Aí a gente vai entrar num caminho Venezuela da vida. Eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que a gente não vai fazer isso, tá? Eu acho que o Lula não tem apoio suficiente para fazer isso. O pessoal que tirou o Lula da cadeia para botar ele na presidência é o pessoal que não queria o Lula. Mas eles não queriam o Bolsonaro também. Eles queriam o Alckmin, eles queriam alguém da centro-esquerda ali, um PSDB da vida e coisa e tal. É isso que eles queriam. Mas é aquele negócio, né? Esse pessoal, por mais que veja, por mais que não goste do Bolsonaro, né? E certamente não gosta do Bolsonaro, eles começam a ver que, poxa, o Lula também ia ser complicado, o caminho da Venezuela ia ser complicado essa história, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Já que o Lula não volta atrás, sem negociação, tarifaço de 50% é o melhor cenário para o Brasil, é o que dizem os economistas, o pessoal está vendo aqui que vai ser daqui para pior. É o que eu falo para vocês, o que eu acho que o pessoal devia estar discutindo lá em Brasília é como resolver o problema. E a forma é muito simples, né? É só aprovar anistia no Congresso. Não, eu entendo que o STF vai falar que vai reclamar. Não, que absurdo, a anistia não cabe, não sei o que lá, muito ruim. Mas já que o Congresso aprovou, então deixa para lá. O Lula também não sanciona aqui, porque não sei o que lá, e pronto. Resolve-se o problema muito rapidamente, sem nenhuma complicação adicional, né? Vamos ver qual vai ser o caminho que a gente vai seguir.